Bem-vindo às noites de ensino da Igreja Reviver de Santo António dos Cavaleiros, todas as quintas-feiras neste canal. Durante este mês, estamos a estudar sobre a vida de Davi, o rei poeta, quem era, porque Deus se agradou dele, a importância da sua vida, os exemplos que a sua existência podem trazer para a nossa jornada neste mundo, apesar de estarmos separados por séculos de cultura e costumes. Vem daí comigo e entra nesta série fascinante sobre um homem perfeito, mas a quem Deus chamou de alguém que era segundo o seu coração. Hoje vou falar-vos como o coração de Deus abençoa os perdoadores. Deixámos Davi o seu bando de homens estranhos, seguros, naquela caverna em Adulão. E digo seguros, porque o rei Saul tinha agora uma obsessão única: apanhar Davi e matá-lo. Pasme diante deste relato bíblico no primeiro livro de Samuel 23:8. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. E no versículo 14, e permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, na região montanhosa de Zif, e Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Não era uma perseguição qualquer. Como rei, Saul tinha todo o poder de reunir as suas tropas para pelejar as suas guerras, mas esta era contra um homem apenas. E um homem inocente, um homem que tinha libertado o povo dos filisteus, um homem que trouxera vitórias à sua nação, um homem que tinha trazido consolo nos dias da perturbação mental do rei Saul. Mas Saul coloca-se em pé da guerra para perseguir um inimigo imaginário. Mas aconteceu alguma coisa durante este cerco. Saul recebeu notícias que os filisteus tinham saqueado os seus territórios e apressou-se a abandonar a perseguição de Davi para ir no encalço dos filisteus, esses sim, verdadeiros inimigos. Davi, entretanto, enquanto isto acontece, aproveita para ir para um outro lugar ainda mais seguro, chamado En-Gedi, uma espécie de oásis no deserto, com água abundante, vegetação e, claro, cavernas nas rochas. Parece mesmo que Davi, o sublime pastor, tornou-se agora num homem das cavernas. Saul acaba a sua tarefa de colocar os filisteus no seu lugar e, determinado, quer continuar a sua perseguição a Davi. E é informado que ele está agora lá no tal lugar, En-Gedi, e é para lá que se dirige. E o rei é como qualquer outro ser humano. Também tem necessidades fisiológicas e entra numa caverna para evacuar, sem saber que no fundo dessa caverna estavam Davi e os seus homens bem escondidos. O rei, agachado, vulnerável, era presa fácil para Davi e para os seus homens que incitam o seu líder a dar cabo do rei. Os corações daqueles homens, apesar de treinados por Davi e terem aprendido tanto com ele, não eram como os do seu líder. Davi, silenciosamente, aproxima-se do lugar onde está o rei e, num gesto rápido, corta um bocado da túnica real. Mas aconteceu algo estranho. Apesar de Davi não ter tocado em Saul, ainda assim ele não sentiu conforto por ter tocado a túnica do rei. E lá no capítulo 24, versículo 6, diz: E disse Davi aos seus homens: O Senhor me guarde, que eu faça alguma coisa ao meu Senhor, que eu estenda a minha mão contra ele, pois ele é o ungido do Senhor. E o relato bíblico diz que, com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Saul acabou de fazer o que tinha que fazer e saiu da caverna. Nem reparou que faltava um bocado na sua túnica. Daí a pouco, houve um grito à distância, olha para trás e vê Davi ao longe,
Que cena, hein? Parece um filme. Quando Davi tem na mão um bocado de tecido, um bocado do manto do rei, e inclina-se numa vénia perante o seu soberano. O que faríamos nós se tivéssemos tido uma oportunidade destas, de nos vingarmos de alguém que nos quer mal, que deseja a nossa destruição? Faríamos como Davi? Ou faríamos justiça pelas nossas próprias mãos? Com o rosto em terra e um bocado do manto real na mão, Davi solta toda a sua emoção e abre de par em par o seu coração perdoador e diz estas palavras no capítulo 24, versículo 11. Reconhece, meu Pai, que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me atirares. Quem não ficaria tocado diante de uma atitude destas, diante de uma declaração destas? Quem não teria desistido de uma vingança insana perante um gesto de tamanha nobreza como este? Por esta altura, Saul já tinha uma ideia, uma noção de que Davi o substituiria no trono. E diante do gesto nobre do jovem, faz-lhe um pedido, que quando fosse rei, não destruísse a descendência de Saul, nem abolisse o nome da sua família da história de Israel. E Davi fez esse juramento e cumpriu esse compromisso de honra, generosidade e perdão. Davi tinha todas as razões e mais algumas para albergar no seu coração o ressentimento, a decepção e a frustração de estar a ser perseguido sem razão. Teve a oportunidade de vingar-se de Saul, mas não o fez. Não foi só nesta ocasião que perdoou os seus inimigos. Ao longo da sua vida, já rei, com possibilidade de vingar-se, ele escolheu perdoar sempre. O episódio da vida de Davi, em que, no auge do seu sucesso, comete um grande pecado ao adulterar com uma mulher casada cujo marido estava na guerra a defender o seu reino, e todas as consequências desastrosas que vieram à sua vida e à sua família por causa desse pecado pedidos pelo profeta Natã, inclusive que um dos seus filhos se levantaria contra ele, leva-nos a um momento muito triste na vida de um homem que tinha tudo para escrever uma história de excelência. Absalão, um dos filhos de Davi, conspira contra ele e usurpa-lhe o trono. O rei poderia ter-se levantado em guerra contra o filho, mas em vez disso toma uma outra decisão bem estranha. Decide fugir de Jerusalém. E não vai só. Leva consigo as suas mulheres, os filhos, muito povo, os seus amigos. Ele está numa situação de inteira vulnerabilidade que poderia ter levantado nele toda a espécie de sentimentos de revolta, de vingança, mas não. Davi caminha a pé, com muito povo, com amigos verdadeiros que estão com ele sempre, dispostos a dar a sua vida por ele, mas caminha com o coração destroçado. E quando sai da cidade, olha para trás e com certeza faz um lamento profundo sobre tudo o que estava a acontecer-lhe. Quem sabe se as palavras que encontramos no Salmo 40, versículo 12, não são a expressão desse momento, quando ele diz: tiraste-me de um poço de perdição, de um lamaçal terrível, colocaste os meus pés sobre uma rocha, firmaste os meus passos, não te dê conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça e o meu coração desfalece. De todas as fugas, de todas as perseguições, de todos os momentos de profundo perigo na vida de Davi, este era o máximo. Era como se ele estivesse realmente no fundo de um poço de lama, sem maneira de poder sair. E é verdade que ele tinha amigos verdadeiros à sua volta, como já referi, mas quero chamar a vossa atenção para algo que ninguém precisa quando está numa situação limite como esta. Isto é, gente que se aproxima de nós, gente que nos quer mal,
pessoas que, em vez de ajudar, desejam que nos enterremos ainda mais. Isto aconteceu com Davi. No capítulo 16 do segundo livro de Samuel, lemos de um homem da casa de Saul, possivelmente alguém ressabiado pelo facto que ninguém da casa de Saul estava no trono. Em vez disso, Deus ungiu um homem de outra linhagem, de outra família. Este tal homem, de nome Simei, apareceu quando Davi fugia para amaldiçoar o rei. E diz a Bíblia que ele não apenas amaldiçoava, ele atirava pedras ao rei e às pessoas que o acompanhavam. E dizia palavras terríveis como esta: o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. Já o entregou nas mãos do teu filho Absalão. Uma outra versão da Bíblia diz que as palavras de Simei eram mais ou menos estas: fora daqui, assassino! Já estás a receber o castigo pela morte de Saul e da sua família. Davi está ferido de morte no seu coração e agora vem este indivíduo a persegui-lo com pedras e maldições. E por fim, um dos seus companheiros resolve tomar uma atitude, já que o rei está sem se mexer, sem fazer nada. E este amigo do rei quer infligir um castigo duro sobre aquele perseguidor, já que o rei parece não estar a dar ouvidos a Simei. E Davi está perante uma escolha: ficar ofendido e retaliar ou não fazer nada. Simei vinha de uma família de arruaceiros, sempre prontos para a briga. E Davi escolhe ficar quieto, aceitar o que está a acontecer como parte do castigo do Senhor pelos seus pecados, por ter sido um pai omisso que nunca repreendera os filhos. Infelizmente, a história acabou muito mal para Absalão, para os conspiradores que o seguiam. O príncipe é morto e o trono fica vazio outra vez. E Davi leva consigo de volta a Jerusalém todos aqueles que o tinham acompanhado naquele período negro da sua vida, para tomar o reino nas suas mãos novamente. E agora, pasmem, quem aparece? Simei e toda a sua família, os mesmos. Mas agora chegam-se ao rei quando este está a atravessar o Jordão em direção à cidade e dizem, e nós lemos estas palavras no capítulo 19, versículo 16 a 20, as palavras de Simei: não me imputes, Senhor, a minha culpa, não te lembres do que tão perversamente o teu servo fez no dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém. Não o conserves no teu coração, porque eu deveras pequei. Que conversa, hein? Simei disse: eu pequei. Quem sabe se não foram estas palavras, esta expressão, que moveu o coração do rei. Ele sabia o que isso era. Ele também tinha usado as mesmas palavras diante do profeta Natã quando o repreendeu pelo seu pecado, pelo seu adultério. Eu pequei. É um facto que Davi poderia não ter dado ouvidos à confissão de Simei, poderia continuar a sua jornada sem dar qualquer importância às palavras deste homem, tanto mais que um dos seus homens, mais uma vez, o atiçava para punir Simei. Mas a resposta de Davi é de um poder, de uma grandeza, de um caráter únicos. E Davi responde a Simei: não morrerás. Como foi possível a Davi perdoar um fulano tão baixo, tão mesquinho e tão mau como Simei? Porque ele tinha consciência das suas falhas. Davi sabia o que era estar naquele lugar depois de uma enorme falha. Ele sabia o que era errar, o que era ser levado por paixões instantâneas. Eu queria lembrar-te aqui as palavras do Senhor Jesus quando ensinou os seus discípulos a orar: e perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quantos hoje estarão nestas condições? A vida tirou-lhes o chão, as pessoas em quem confiavam traíram, abusaram, e a dor dessa desilusão instalou-se e criou raízes. E a Bíblia
chama a estas raízes de amargura e, diante delas, fecha os seus corações para não permitir que mais ninguém os defrauda, cruzam os braços para impedir que alguém os abrace, isolam-se da sua dor para não sofrer mais ao fazerem isto, nem se apercebem que estão a entrar numa prisão cuja chave está na sua própria mão. Usamos até expressões mais ou menos rebuscadas, como tenho os meus direitos, não sou capaz de ninguém, fez, vai levar o troco. Chame-lhe o que quiser. Mas este não é o coração que agrada a Deus. O apóstolo Paulo, ao escrever aos irmãos em Roma, diz lá na sua epístola, capítulo 12, versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É fácil? Não é. De facto, o perdão é tão difícil porque não é natural. O perdão é divino. Já agora, será interessante referir aqui o que não é perdão. Em primeiro lugar, não é um compromisso moral. Nem te passe pela ideia que Deus confunde clareza moral e responsabilidade moral com graça e perdão. A sua justiça, a justiça de Deus, assegura que o assassino não pode fugir do seu crime e que o molestador não fica impune dessa ofensa. Deus nunca comprometerá a sua justiça. Em segundo lugar, não é evitar conflito. E muitos de nós não gostamos de conflitos. Não nos sentimos bem dizer palavras duras, nem palavras ríspidas, nem mostrar atitudes mais ou menos difíceis com os outros que estão à nossa volta e evitamos conflito. Mas eu vou dizer o que é perdão. Segundo aquilo que está escrito no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, dito pelo Senhor Jesus, perdoar é libertar. É uma palavra simples que deve ficar na nossa mente quando queremos saber exatamente o que é perdoar. A palavra usada no Novo Testamento, na Nova Aliança, é a palavra aphesis, que na nossa língua é exatamente a palavra libertar. E perdoar é escolher alguém que te deve, que te ressentiu, que te amargurou e soltar essa pessoa. Significa que escolhemos libertar alguém de uma obrigação moral para conosco, embora que essa pessoa ainda tenha que dar contas a Deus. Em segundo lugar, perdão é uma nova maneira de olhar o outro. De facto, o perdão é uma perspectiva de vida radical e, diria eu, contracultural. Se acreditamos em perdão, ou seja, que Deus nos perdoa, embora não tenha que fazê-lo, ao libertarmos as outras pessoas, iremos vê-las com outros olhos por aquilo que podem vir a ser, para o qual foram criadas. Significa que podemos olhar para as pessoas que nos ofenderam e decidir que as coisas entre nós vão ficar bem, mas sem nos armarmos em Deus. Não podemos dizer que perdoamos um atirador que disparou sobre crianças numa escola e depois dizer que essas pessoas vão arder no inferno. Isso não é conosco, isso é com Deus. Isso não é perdão. Em terceiro lugar, perdão não é apenas uma decisão, mas é um processo. Porque nem sempre, quando nós dizemos que perdoamos, as coisas ficam arrumadas. Durante muito tempo ainda sentimos dentro de nós a chama da dor, do ressentimento, por isso eu dizer que leva algum tempo, é um processo. Em quarto lugar, o perdão é um ministério, um serviço. Jesus estabeleceu um protocolo de perdão quando disse lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, se tiverdes algo contra alguém, algo sério, algo escandaloso, algo perigoso, primeiro vai ter com ele. Depois disso, poderás ter que trazer outras pessoas para este processo de confrontação. Por isso eu ter dito que é um serviço, que é um ministério. Não apenas para quem recebe o perdão, mas é um exemplo para um mundo que guarda ressentimento e deseja vingança. Quando perdoamos alguém, é como se entrássemos não num poço profundo,
da tal lama onde Davi se viu, mas num poço profundo de misericórdia, onde confrontamos o problema, libertamos e permitimos que comece o processo de cura para nós e para aqueles que nos ofenderam. Que seja assim conosco também, porque o coração de Deus abençoa os perdoadores.